Ora, se estamos falando em confiar em Deus sempre, sempre em tudo aquilo que Ele nos propõe, em tudo aquilo que Ele nos apresenta, estamos falando aqui de um desprendimento de si mesmo integral, completo e amplo, o que é algo extremamente difícil e desafiador para cada um de nós. Porque vocês vejam, vivenciamos experiências constantes neste mundo material. Temos essas angústias. Muitas vezes estamos em nosso lar, em nossa casa, em nosso ambiente familiar, principalmente agora nesse momento de isolamento, e situações específicas vão ocorrendo e vamos nos angustiando. E vamos nos angustiando porque simplesmente não sabemos como nos conduzir perante a essas situações, a essas adversidades. Já ouvimos dentro da doutrina espírita falar da expressão reforma íntima, que é a transformação moral do ser. Quando falamos de reforma íntima, estamos falando de algo fundamental. E lá na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar aos espíritos a seguinte questão: qual o meio prático para que possamos domar as nossas más inclinações? Ao tempo em que os espíritos vão lhe responder, dizendo o seguinte: como um sábio da antiguidade lhes disse, conhece-te a ti mesmo. Ora, os espíritos aí estavam fazendo referência claramente a Sócrates, ao grande filósofo Sócrates, que ao chegar à grande biblioteca visualiza uma frase escrita com isso mesmo, dizendo exatamente essas palavras: conhece-te a ti mesmo. E nada mais é do que o próprio ensinamento que Jesus nos traz de forma rediviva: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, de que forma? Como a si mesmo. Ora, mas estamos falando aqui de algo bem complexo e bem amplo, porque estamos tratando especificamente de uma expressão que é a reforma íntima, transformação moral do ser, renovação de si mesmo. E tudo isso que estamos falando vai nos conduzindo a esse processo de confiança em Deus, pois entendemos quem somos, o nosso papel e que tudo aquilo que acontece com cada um de nós faz parte do nosso próprio processo de progresso e evolução neste mundo material, pois aqui estamos com o objetivo de aprendermos e nos desenvolvermos cada vez mais. Ou seja, se falamos da reforma íntima, estamos dizendo que é a identificação, esse processo da reforma íntima é a identificação real do conhece-te a ti mesmo, observando que, como espíritos que somos, vivenciando essa experiência material, possuímos defeitos e virtudes, sendo os defeitos associados ao orgulho, ao egoísmo, à arrogância, à vaidade, à prepotência. Questões essas associadas muito diretamente às nossas posturas perante a diversas situações que vivenciamos no nosso dia a dia, que vão nos gerar, sim, angústias e sofrimentos, pois as imperfeições vêm em nós como algo que deveria ser utilizado para o nosso próprio progresso. Mas, Eduardo, que confuso isso. Falar que a imperfeição deveria ser usada para o nosso próprio progresso? Sim, isso mesmo. Pois sabedores das imperfeições que possuímos, enquanto espíritos aqui viventes, neste processo reencarnatório, entendendo que, de certa forma, todos nós
temos um pouco de orgulho, de egoísmo, de arrogância, e que em muitos momentos colocamos essas questões, esses sentimentos, esses processos morais à tona, trazendo ele de forma exacerbada, de forma impulsiva perante as situações. Estamos ali nos conduzindo de forma inadequada perante as nossas imperfeições. Vamos a uma explicação prática, uma vivência prática. Quando alguém pisa no seu pé, qual a sua primeira ação? Qual a sua primeira reação? Como você age? Qual o seu impulso? De ficar extremamente irritado, exaltado, exaltada, com raiva daquele processo, da falta de atenção do outro em ter pisado no seu pé e machucado exatamente pisando naquele dedo que você está com a unha encravada. Parece uma coisa simples, parece uma bobagem, inclusive parece uma futilidade. Ah, Eduardo, um pisão no pé? Um pisão no pé pode gerar ações e reações das mais adversas possíveis, das mais danosas possíveis para aquele que sofreu o pisão no pé, como para aquele que pisou no pé da pessoa. Pois, meus amigos e minhas amigas, são nessas situações pequenas do dia a dia e do cotidiano que vamos observando como nos portamos, como nos conduzimos, como guiamos as nossas atitudes e as nossas escolhas. E aí, fazemos referência ao livre-arbítrio. E guardem essa expressão aqui no cantinho, aqui por cima, guardem ela para vocês.